E nós fomos conhecer o Getúlio Vargas, em Teresa de Maio, Colégio Agrícola, fora, e eu não gostei. E aí eles, tem um muito bom, que é em Juí, que é o Instituto Municipal de Educação Rural Assis Brasil. E o Ângelo me ligou. De noite, mandou o alemão embora ou não mandou? Eu disse, não mandei e não vou mandar. E se tiver que mandar, eu estou pedindo minha demissão. Olá pessoal, Tempo Todo e Terra Vermelha, agência de comunicação e marketing, em mais uma semana de convidado aqui nesse espaço. E o convidado é uma pessoa muito especial, tanto para o canal quanto para a comunidade de Ijuí. Edemir Sebastiani, representante comercial, trabalha com as marcas Garibaldi e Germania, as mais conhecidas, pelo menos. Prazer recebê-lo para esse bate-papo, Edemir. Bom dia, Fausto. De coração, eu quero agradecer essa oportunidade, né? Já não tinha como eu me esquivar do segundo convite, né? Mas não por isso, né? Agradecer, e a gente tem acompanhado o trabalho do Tempo Todo, né? Que foi o precursor da criação, meu grande amigo Luizinho Berger. O Luiz Berger, viu, Edemir, para deixar bem claro, até hoje ele chora copiosamente pelo fato de você ter recusado o convite dele e ter aceitado o meu. Pois é, nós temos que sentar e conversar. Eu sei que o Luizinho é de diálogo, né? Um homem inteligente, um homem sábio. Também tem que fazer algumas ponderações por que houve aquele desencontro. Mas na época ele entendeu, né? Só que depois ele não me convidou mais. E até eu fiquei grilado, né? Será que eu magoei meu amigo? Mas de coração não foi. Não, ele está magoado, mas isso vocês acertam depois, então. Sim. Edemir, você é natural de Tenente Portela, que eu sei, você comenta, a gente comenta isso com bastante frequência até. Como veio, vamos botar entre aspas, parar em Ijuí? Bem, a história é longa e eu tenho certeza, eu confio muito em Deus, foi coisa de Deus, porque eu jamais pensei e eu não gostava de Ijuí. Eu tinha parentes daqui que iam nos visitar e a gente achava que eles sempre, aquela soberba, que Ijuí é maior. E realmente o progresso é aqui em Ijuí, e a gente ficava com aqueles ciúmes e não gostava de Ijuí. O meu pai foi um dos precursores na venda, no desenvolvimento da agricultura naquela região. Quando o soja começou a ser plantado extensivamente, o pai foi representante por muitos anos, 26 anos, daqui em Brasil Serrana, que era tubos e defensivos agrícolas. E o pai dependia muito de laudos, receituários agronômicos para aprovação de projetos, né? E sempre dependia disso aí. Até que um dia, um dos dirigentes daqui em Brasil, o senhor Armindo Terhorst, que depois por anos trabalhou na antiga Cotrisa, deu a sugestão para o pai: por que tu não põe não sugere o teu filho a fazer agronomia? E aí o pai me falou, mas eu nunca tive isso na cabeça. Mas antes de agronomia, tu tem que tirar técnico agrícola. Ele mandando o meu pai, e o meu pai disse, não, então ele vai fazer técnico agrícola e vai fazer vestibular, vai fazer agronomia. E nós fomos conhecer o Getúlio Vargas, em Teresa de Maio, Colégio Agrícola, fora, e eu não gostei. E aí eles, tem um muito bom, que é em Juí, que é o Instituto Municipal de Educação Rural Assis Brasil. Imerab, que tinha que fazer um vestibularzinho. E aí eu fiz, passei, fiquei aqui, comecei a gostar, fiz o meu estágio na Cotrisa, em Santo Anjo, já através do doutor Armindo, né? Fui trabalhar em Coimbra, quarto distrito. Se eu estender isso aí, a minha vida, graças a Deus, é recheada de bons momentos, né? Aí fui para Coimbra, quarto distrito, por um erro também. Quando ele falou, Sebastião, tu não quer ir para Coimbra trabalhar? Olha a minha ignorância. Coimbra, eu disse, mas eu vou. Eu achei que era Coimbra, Portugal. Em Portugal. Quando eu vou, quando eu arrumei as malas, o meu gerente lá do departamento técnico, do seu Henrique, não, amanhã de manhã nós vamos para... arrumei minha malinha, tudo, é lá perto de Santiago, 70 quilômetros de chão batido. Não tinha luz, aliás, tinha luz até às 10 da noite, que era um transformador, um motor de navio. Ali terminava a luz. Comunicação só por rádio amador.
malote de um Fuca da cooperativa, era um fundão que tu não imagina. Eu trabalhei 1 ano, era só para fazer uma safra de soja. Aí eu estou Armindo, não, tu fica para mais uma de trigo, depois mais uma de soja. Até que olha, Armindo, eu quero sair de lá não dá mais. Era só, de noite era só eu e meu quarto e um piloto de avião, que era o piloto agrícola, o Cunha. E era isso aí, fazia churrasquinho para passar o tempo toda noite. Chovia, não tinha para onde ir. Aquilo era um barro, era só a cooperativa lá. E aí era os latifundiários, ali eram fazendas, mais perto era 20 quilômetros, 18 quilômetros. Nós tínhamos que ficar ali, passar o tempo. Então, assim, a gente aprendeu muito lá na Cotriz. E aí eu pedi para ele sair, diz, olha, teve uma reunião do conselho da cooperativa e foi sugerido o teu nome e aprovado para tu assumir a gerência em São Paulo das Missões. Opa, de gerente. Mas naquele momento, a questão daquela semana, eu vim para Ijuí, eu vinha, só não vim 2 fins de semana por causa da safra, eu vinha todo fim de semana namorar em Ijuí, hoje minha esposa. E voltava 1, 2 da madrugada, às vezes, relampeando, e eu, graças a Deus, chegava lá, derramava, e se chovia antes, não passava, porque era só terra vermelha mesmo. E chegou a fazer curso superior depois ou ficou no técnico agrícola? Aí eu fui, quando saí do Imerab, eu fui primeiro fazer o vestibular. Aí eu rodei, vestibular em Pelotas para agronomia. Aí eu tinha que fazer estágio para validar o meu curso. Aí não quis mais, né? Eu disse, olha, eu vou ficar por aqui. E aí meu sogro me convidou para ser vendedor de bala, representante das balas Soberana, onde eu trabalhei por 18 anos. E aí eu disse, olha, meu sogro, agora me convidaram para ser gerente da quanto vai ganhar lá? X? Ah, não, aqui tu vai ganhar o dobro. Pô, então, e a Lola já estava aqui, aí passou daqui, tudo meio junto ali. Passou no concurso do Banco do Brasil, e aí a gente, mas que ela lá em São Paulo das Missões, será que consegue? Tu mesmo trabalhou, como é que é as transferências? Às vezes não é bem assim. Aí resolvemos, compramos um terreno e construímos aqui e aqui ficamos. Maria Dolores, a tua esposa, a Lola, né, como você carinhosamente todos a chamam assim, né? Eu lembro que antigamente, vamos botar bem antigamente isso, década de 60, 70, até 80, vamos lá. Os pais que tinham uma filha, por exemplo, a filha iria casar, vai namorar, minha filha, um militar, né, do exército ou da aeronáutica, ou um funcionário do Banco do Brasil, quem sabe, né? Você deu o golpe, na verdade, você que namorou uma funcionária do Banco do Brasil, é isso mesmo? Eu acho que não. Não. E também se tivesse tomado essa atitude, não sendo por interesse, tendo junto o amor, né? Desculpa, o amor não tem validade nenhuma, né? Então ali juntou o útil ao agradável. Eu também já estava vendendo e ganhando mais do que ela. Não foi interesse financeiro. E a Garibaldi apareceu quando na tua vida? A Garibaldi apareceu... na verdade, meu primeiro emprego, depois da Soberana, eu peguei as massas e biscoitos Coroa. A Coroa, 18 anos eu trabalhei, ela veio a falir, quebrou. Uma empresa familiar, complicada. E aí... Produto de muito boa qualidade. Muita boa qualidade. Aí logo o pessoal que saiu da Coroa foi para Pastifício Caxiense, que era biscoito Pérola e as massas Diana. E o gerente me convidou. Eu fiquei praticamente fora de venda de farináceos aí uns 4 meses já, comecei. Infelizmente, né, não sou quebrador de empresa. Também veio com dificuldade financeira. Mas é a característica de empresas familiares, né? E foi comprado pelo grupo Germani, também do grupo Stedley, que é os lá da família Stedley de Caxias, que construíram o estádio Centenário, que na verdade o nome é Francisco Stedley, né, que é o dono da Germani, Germani na parte de massas e biscoito, e eles eram muito fortes na linha de tratores, caminhões, o Agrale, essa parte deles, né? Caminhões Agrales, caminhões, moto, depois teve uma época. Mas eles viram que os farináceos não eram o métier deles. E acabaram vendendo a Germani de novo. E eu continuou o nome Germani e fui para o grupo Zorzo, que eram de Santa Rosa e foram para Mato Grosso. Isso há quase 50 anos atrás, e lá eles tinham fazenda e desenvolviam plantio de trigo. E eles assumiram isso aí em Santa Cruz do Sul. Aí eles já tem uma indústria de massas e biscoito com o nome Dallas, no Mato Grosso.
e uma fábrica em São Paulo de farináceos, de biscoito. Quando falo de farináceos, é massas de biscoito, né? E tem agora essa fábrica em uma empresa familiar também, em Santa Cruz do Sul, onde eu já estou há 12 anos. Então, em massas de biscoito, resumindo, eu trabalho há 46 anos. E aí, como eu fiquei, como a Soberana fechou, surgiu uma oportunidade de eu me oferecer o comprador da Cotrijuí, Daniel Colli e o Celso Milbra, o Chico, que faz parte do conselho. Olha, estão com um problema aí do representante da Garibaldi e vão precisar de uns roupas, me indica. Eles me indicaram, outra semana já me chamaram, fui para Garibaldi, lá no restaurante Avião, não sei se tu conhece, ali no restaurante eu assinei o contrato com eles. Até eu tive essa semana lá, aqui eu assinei o contrato com a Garibaldi. E já estou há 26 anos na Garibaldi, vendendo vinhos e espumantes da Garibaldi. Dois nomes fortes, né? A Germani, Garibaldi, enfim, sim. Isso é bastante gratificante, com certeza. E o futebol na tua vida inicia onde? Tanto no amador, enfim? Não, amador eu, na verdade, nunca joguei. Não? A não ser depois do amador, que é considerado a base, né? Eu saí de Tenente Portela para ir no internato em Três Passos, do colégio evangélico, tipo CAP, lá sim. Tinha no Ipiranga, tinha o colégio, o internato. O pessoal de fora paravam lá. Era muito comum, tinha em 3 de Maio também tinha um internato. Tinha internato, e Juí aqui numa época, bem antes, tinha um internato, o tempo do estanque. Isso. Tinha um internato. Até o estanque, depois vamos conversar, queriam me trazer para cá, ele buscava e pensava, porque era muito forte o esporte de atletismo. Sim. E ele investia nisso aí. Aí, com 14 anos, eu vim para o internato, porque em Tenente Portela, assim, os pais, quando tinham um pouco de posse, eles queriam investir nos filhos, claro. Estudar para fora. Mas, na verdade, nunca foi o meu forte estudar. Eu não tinha aquela... Mesmo assim que no internato exigiam aula de estudo, das 2 às 3, né? Eu fazia aquilo com muita má vontade, né? Eu gostava de esporte, atletismo. Depois vamos desenvolver, eu fui convocado para a Seleção Gaúcha de Atletismo. E qual é a modalidade? 1.500 metros. 1.500 metros. Quem é testemunha aqui de Juí é o Hélio Pacheco Lopes. Certo. O Hélio me acompanhou lá mesmo. E de lá, dos 3 anos, eu desenvolvi, eu também fazia salto com vara, eu era magrão, né? E eu, de tarde, os caras, às vezes, estudar para a prova, eu ia não era ginásio, era correndo em roda do campo. Isso. E coxo de areia, e lá com o Mataquara, essa era a nossa vara. Claro. Né? Mas muita boa vontade. E depois eu fui com a Seleção Gaúcha, eu fiquei um mês na Sujipa, treinando para o melhor brasileiro. Infraestrutura até hoje. Né? Hoje. A pista era de carvão. Tu vê eu correndo nos potreiros, lá, quadrado, né? E tirei o 2º lugar do brasileiro, em Maceió. Aqui quem era o meu bairro, sempre me incomodava muito, me ganhava, o cara era bom, era Steglitz, chamavam ele de Chique, os mais antigos do CAP conhecem. Certo. Eu sempre me esqueço o nome. Hoje ele é um dos renomados médicos de ortopedia em Joinville, Santa Catarina, eu sei que ele está lá. Então, eu gostava muito dessa modalidade e me valorizava muito. Eu tinha as competições, Fausto, que era promovida, organizada pelas... Isso é um sentimento meu, por que pararam com isso? A Secretaria Estadual de Educação promovia, então era regional. Sim. E as eliminatórias, né, de lá daquela região, o melhor em 1.500, o melhor em vôlei, o melhor... Depois vinha funilando, pegava essa região aqui de Juí, o CAP, aí começava a encorpar o caldo, né? Há poucas semanas a gente trouxe aqui a Nádia da Costa, que foi atleta. A Nádia ganhou o pentatlo nacional, foi competir inclusive nos Estados Unidos. E a Nádia comentava sobre isso, treinavam muito na quadra lá em cima do quartel, do 27º GAC,
né? Depois o CAP acabou criando também o seu parque lá, que leva o nome do diretor, né? Do Richard Steinke, né? Mas o atletismo hoje é algo que você não vê desenvolvido mais em escolas, né? O pessoal faz alguma atividade dentro dos ginásios, basquete, vôlei, handebol, olha lá, futsal, hoje enfim. tu fala para os jovens para tirar um disco, eles não sabem. Não, dardo. não. E na época, Fausto, vagamente, o Flamengo, Internacional, esses times aí, eles investiam até em atletas de corrida de fundo, sim, além de futebol salão, de vôlei. E nos chegou lá uma informação através de um professor nosso, Kurt Gottwald, de Crício Maulo. Hoje ele está com um posto de gasolina em Novo Hamburgo, que o Flamengo queria me levar para lá. E ligaram para o pai, nem falaram muito para mim. O pai escapou. Não, fica aqui. Jamais aqui. Então, cadê? Vou perder minha mão de obra? A mão de... Porque então, isso é muito característico dos pais, né? Que não foi o teu caso, mas filhos que trabalham em lavoura, por exemplo, né? Não vai. No futebol também, a mesma coisa. E o pai tinha umas terras que na época, ainda hoje, eles arrendavam na área indígena, e as minhas férias era passar o aradinho no meio do soja. O pai me levava lá, levava uma marmita, um cavalo, e lá um balancinho, um arado, e eu chegava ao meio-dia, que eu imaginava, o relógio não tinha, pelo sol, ela estava na sombra, dava água, e eu comia minha marmita, e depois... Eram minhas férias, assim, e não me arrependo. O pai que eu tive me levava na chincha. Não gostava de estudar, gostava de trabalhar. De trabalhar, estudar não era muito... Mas Você ficou muito tempo, foi talvez um dos idealizadores, falando um pouco de futebol, das categorias de base do Esporte Clube São Luís. Nos conte aí como é que começou isso. Na verdade, eu fui diretor na época, convidado pelo Bagete, e ali já meio junto ali com o Nerice Zimbra Lopes, para mim assumir isso aí. Dada a pressão de pais e a importância, né, mas quem foi o idealizador e que veio falar comigo, e eu vou dar uma resposta para vocês amanhã, então até hoje em Juí, foi o Betinho e o Júlio Souto, que está hoje em Pejuçara. O Betinho entrou só com o nome, ele mesmo diz hoje, eu entrei só com o nome e na época ele era o destaque do São Luís, era o seu Betinho, um baita jogador, e a criançada gostava do Betinho. Sim. E o Júlio Souto ia ser o meu monitor, então nós acertamos aquilo, eu falei com a direção, coloquei na mesa, não tinha dinheiro, nós não tínhamos nada. Né? Dinheiro do bolso. Então, do bolso. Se a mulher vai ouvir isso aqui, agora eu vou confessar para ela, se ela souber o que a gente botou ali de viagem, de manhã cedo, sair cedo às 6 da manhã, às vezes para jogar em Passo Fundo, e tá ali para pagar adiantado, ou dar dinheiro para comida, dar dinheiro para pagar o ônibus, Leandro Reck também nos ajudou bastante na época, ele gostava muito, o seu Valdir. E ali começou, né? Aí tinha o fraldinha, nós queríamos fraldinha, mirim, pré-mirim, juvenil, olha, e o Júlio Souto comandava aquilo ali, e às vezes quando o time jogava no sábado, São Luís, o Betinho, domingo, estava lá, né? Para fomentar a valorização da base. E a criançada adorava isso. Claro, que é o exemplo, né? Eu lembro assim que nós estávamos jogando lá com a criançada, com o Piazeiro, não me lembro qual é a categoria, mas era um juvenil e o pré-mirim. Eu parei, nós fui lá pedir para o Júlio Souto para parar, chamamos todos, o pessoal disse, acabou o jogo de Juí, o São Luís ganhou do Grêmio 1-0, gol de Edmundo, sabe? Lembro, lá no Olímpico. Lá no Olímpico. E aí, na época, eu coloquei para olha a importância de nós nos prepararmos. Tu acha que isso é impossível? Né? De ganhar do Grêmio, do Internacional? Aí ganhamos lá no Olímpico 1-0, do gol de Edmundo. Aquela história, me belisca que eu estou sonhando, né? Então, a gente sempre dava essas coisas bacanas que aconteciam, para fomentar a vontade. E ali começou o pessoal gostar e participar, e ali começou a base. Porque a gente... Mas era super amador, Fausto, super amador, não tinha nada. Agora que eu vi de uns anos para cá, com o Paulinho, com os Marzinho, que realmente profissionalizou bem a base. Agora dá para dizer que ela é organizada. Nós não tínhamos tempo e ninguém queria ajudar.
O Paulo Baier, acho que já sabe, né? O Paulo Baier era para ser demitido pelo Ângelo Carré. Pena que o Ângelo Carré hoje já faleceu, né? E eu tenho testemunha, o Juca Goy. O Ângelo Carré não gostava de jogador da base. Ele gostava de trazer jogador pronto. E nós estávamos ali na como se diz, no Alambrado. No Alambrado. E eu cheguei e o Ângelo Carré disse, aí, esse alemão, vai embora. Papai, eu, Juca ali, Ângelo, esse jogador é bom, bate bem na bola, sobe, porque naquele lance ele perdeu a bola e quase deu um gol do adversário. E cada partida que nós perdíamos, nossa, era um caos financeiro, um caos de tudo. Né? Sim. A torcida já não vinha no próximo jogo, então realmente, eu não queria estar no lugar do Ângelo. Não mudou muito de lá para cá, não. E aí eu peguei e saí, né? Peguei e saí dali, o Juca Goy me cutucou e fez assim, sai, porque o Juca era meu vice, né? Na base ele me ajudava, de longe, porque ele também é super ocupado. E aí ele disse, manda embora esse alemão amanhã. Essa foi a expressão, não vou exagerar em nada. E aí eu tentei argumentar com ele, foi meu coiceiro, tá saindo. No outro dia cedo fui fazer a praça de Tupã-Seretã. Voltei, estava o senhor Alberi tomando mate, eu pedi, e o alemão, o Baier, tá aí, ainda está dormindo, inclusive está no chão, está lá em cima, deitado. Subi com ele lá, e eu pensei já, não. E o Ângelo me ligou. De noite, mandou o alemão embora ou não mandou? Eu disse, não mandei e não vou mandar. E se tiver que mandar, eu estou pedindo minha demissão. E ninguém queria pegar a base, eu sabia. Aquilo ia ser mais um caos, não, mais uma bomba nas mãos do Ângelo Carré. E ele pegou e me desligou o telefone da cara. Bem, é por isso que outro dia, daí à tardinha, vinha ali, estava o seu Alberi, sempre costumeiramente ali, tomando mate dele ali. E aí fomos lá em cima, tá? Eu fui lá na Lúcia Siminowski e comprei uma cama e trouxe para Móveis usados, loja lá na Marechal Malé. Isso, Marechal Malé. Né? Rua do Quartel. Quartel. Ali, e aí o alemão ficou, porque ele sabia, se for embora eu saio. Talvez nunca falei para o Paulo Baier isso aí, mas falei para o Palharini. Não, ele sabe. Mas tu vê como é que é as coisas, né? De repente ele manda embora, sei lá, se o Paulo Baier, que é um baita jogador, né? Isso aí. E Juiz sempre foi um centro de formação de atletas. O futebol é questão de oportunidade. Quantos e quantos nós vimos na base do São Luís e mesmo no futebol amador aqui de Juiz, que poderiam se tornar jogadores profissionais. Há poucas semanas, na retomada do canal o tempo todo, nós trouxemos aqui o canhoto, o Jorge Fausto, um baita de um jogador, um craque de bola, ele, os irmãos dele, enfim, é só para citar esses 3 exemplos aí, né? E você deve ter visto ali, por acompanhar a base por muitos e muitos anos, quantos que saíram daqui? Leandro Guerreiro, me lembro que fosse hoje. Nós estávamos fazendo tal dos peneirão. E aí, me chamou a atenção o Leandro Guerreiro assim, mas olha, umas perninhas, era o meu braço. E nós se encostamos ali na Casa Mata, ali estava eu e Tarcísio. E eu disse... Tarcísio Maculha. E esse palito, não disse outra expressão de magro para ele, né? Aí ele disse, não, tá aí, é filho do vice-prefeito de Augusto Pestana, do Hilton Guerreiro, que era veterinário da Cotrigi. Lembro desse nome. Eu disse, Tarcísio, só uma coisa, eu não gosto não me bota política aqui dentro, eu não quero saber de política. Porque, sabe, sempre tinha as... Ele disse, não, se deu certo, deu certo. Se não deu certo, nós demitimos, nós mandamos embora. Chegou daí no dia da apresentação, o Palafita lá, né? Mesmo assim, o Palafita, Sebastiani, é bom esse cara. Não tem problema, se é bom, fica, né? Não é bom. E eu não que deu o Leandro Guerreiro, né? Foi um destaque em Minas Gerais, depois no Atlético Mineiro, né? Isso, jogou no América também. Hoje ele vive em Minas, né, Belo Horizonte? Sim, ele foi, agora eu não sei se está ainda lá, mas ele foi meio diretor, alguma coisa. Sim, na base do América. Acho que hoje ele está com uma escolinha de futebol lá, Leandro. Outro que há poucos dias conversamos com o Negrini. Certo, o Negrini também. Já veio jogador pronto do Farroupilha, né? Então teve assim o Fábio Fernandes, que chegou a jogar no Santa Cruz do Recife. Jogou no Goiás também. Também da base. Fábio, assim, zagueiro, está em Santo Augusto. Santo Augusto, em São Valério, né? Isso, São Valério do Sul. Depois ele teve um problema, né? Aí ele teve meio se afastado do futebol. Isso. Mas está bem. Então, e outra, além de não só que seguiram como atletas e foram bem sucedidos,
vários cidadãos, né, que hoje de destaque, o Ronaldo, Sim. Também é da base, sempre esqueço o nome do outro. O Jarbas. O Jarbas, zagueirão Jarbas, também. Tudo Aquele pessoa. rapazinho que eu tinha muito admiração pelo futebol dele, ele faleceu aqui na Ponte, trabalhava na Coca-Cola, se não me engano, vinha do futebolzinho da Polícia Rodoviária. Ali. O Cafuringa, não? Não. Zagueiro, viril, eu sempre esqueço o nome. Pode ser um acidentado aqui, faz não vou lembrar o nome. 10 anos. Depois, de repente, eu me lembro o nome dele. A base sempre foi um celeiro, né? A questão de oportunidade. Como é que você vê hoje, por exemplo, há pouco nós tivemos aí a presença do Nils Olsson, que ele fez um trabalho de conclusão de curso, ele é advogado, formado recentemente, sobre a Sociedade Anônima de Futebol, ou seja, um clube-empresa, enfim. Você acha que, por exemplo, um clube como o São Luís teria mais sucesso como uma sociedade anônima, um clube-empresa, digamos assim? Fausto, é uma opinião assim, minha opinião, talvez arcaica, talvez de quem viveu desde os tempos. E eu vejo sim o São Luís um time muito raiz. Eu acho que poucos no Rio Grande do Sul, talvez no Brasil, têm esse sentimento. Olha o envolvimento da comunidade. É um clube comunitário, sim. Comunitário, forte, e tem sobrevivido. Estádio no centro da cidade. Estádio no centro da cidade, o público vai. Então, eu hoje, sinceramente, como está, eu sou contra. De momento, para mim, morre o sentimento aquele de meu time do coração. Isso. Aquela camiseta, eu sou assim, eu respeito as pessoas que não são. Eu sou contra. Quanto dá para fazer assim, vamos fazer assim. E eu sempre me preocupo não endividar. Quando começa a endividar, começa a dar problema, essas empresas, empresários, começam hoje o São Luís é dos clubes da primeira divisão do estado, com certeza é o clube menos endividado, né? Um clube bem administrado. Claro, investimentos aí talvez façam falta no futebol nesse sentido, mas é um clube que está sempre estabilizado e tá, desde que subiu não desceu mais, 2017, são 8 anos já, vai para o 9º ano aí na primeira divisão. Então, esse futebol raiz é o Esporte Clube São Luís. O pessoal se envolve, tu vê o nosso conselho, onde é que tem? Eu falo isso porque eu tenho o meu colega da Germânia, faz parte do conselho do Brasil. Ele já há 2 anos diz, esse ano nós caímos, porque está complicado isso aqui. Esse ano nós caímos. Temos endividado, temos um sério problema, e agora caíram, né? Sim. Complicado. Então, lá é a falta de administração. Eu me preocupo muito, Fausto, quando as equipes sofrem vão para uma C, uma D do brasileiro, tá? E se empolgam e botam, acredito, numa conquista maior. Eu acho que tu tem que administrar essa situação, tem que cuidar muito para não endividar e cair. Olha, o 15 de novembro de Campo Bom. Não existe mais. Categoria de base, alguma coisa. E qual é o último sucesso dele? Lajeadense. Né? Apesar de disputa o acesso, mas enfim, eu até citei, se eu não me engano, foi com o Bronzatti numa conversa aqui. Outro que surgiu da base. Rodrigo, né? Bronzatti, está agora na base. Né? Esteve conosco aqui, está no Sub-17. Eu citei com algum dos entrevistados a questão dos clubes que investem no patrimônio. E aí citei alguns clubes, o Brasil de Pelotas, um deles, o Lajeadense, outro clube, o Novo Hamburgo, outro clube que trocou estádio de lugar. Todos eles, não que caiam no ostracismo, mas eles eles decaem, eles caem de divisão. A torcida ali, o Brasil, talvez dos clubes aí, seja o mais endividado e não aproveitou esse período bom que ele teve na Série B. Foram 5 ou 6 anos da Série B. Mudança de estádio também. Então, antes dá para surgir o Esportivo de Bento. O Esportivo de Bento, a mesma coisa. Que belíssimo estádio. Tu conhece lá? Conheço, claro. É o único estádio no Brasil que eu conheço que tem banheiro individual nas gabines de rádio. Cada gabine de rádio tem um banheiro. Isso não vi em lugar nenhum. Ali foi fomentado, se não me engano, pelo Posa, né? Sim, prefeito Darcy Posa, falecido. Isso aí. Então, tem certas coisas que, como você diz, devagar. Eu acho que o São Luís tinha que investir, mas não prejudicar futebol. Separado, fazer uma comissão de arrecadação e tinha que aumentar o estádio. Isso é algo... E espaço nós temos. Sim. Eu sei que os próprios amigos meus ali... Projetos já existem, né?
Talvez quando o São Luís conquistar uma terceira fase de Copa do Brasil, tem aí o recurso, se não por meio de outros investidores, enfim, né? É a minha opinião, eu também acompanho alguma coisa. Eu vejo assim, os empresários, né, forte de Juí, podiam fomentar mais. Não se tem o apoio que... Mas não é só em Juí, o pessoal se queixa em tudo, parece que não há aquela confiança, né? Tu viu lá em São Borja, eu dou com o pessoal lá. Lá o Celso Rigo começou a investir, aí deu um problema lá, ele retirou tudo. Acho que é gestão, né? Porque quem entra com o dinheiro não é quem vai gerir o negócio, né? E talvez essa seja a maior falha. Demir, muito satisfeito por você ter aceitado o convite. Algo mais? Teu nome sempre é lembrado como um dos que podem ocupar o cargo de presidente do São Luís. Talvez não seja o teu objetivo, mas... podemos definitivamente descartar isso, Edemir? Descartar. Não. É mesmo? Sim. Agora, participar de uma diretoria de novo, com certeza. Porque eu amo São Luís, eu gosto de São Luís. Às vezes, eu sou mais São Luís que os que me conheciam lá antigamente, às vezes de Portela, os primos, parentes. E o nosso São Luís, o nosso Internacional... Não, eu sou São Luís, mas eles tinham eu como antigo Internacional, porque lá naquela época eu era um colorado doente. Fanático. Hoje eu sou bem sincero, desculpa, e eu admiro muito o Paulo Costa, que o Paulo Costa não me cobra, isso me levou, eu não sou mais Internacional, eu não consigo, não adianta mentir. Meu time é o São Luís e acabou. Eu não consigo torcer para o Internacional. É isso aí, eu também sou assim. Uns até a esposa do Paulo Friso, do professor da Unijuí, né? Daí, eu não sei, ela tem eu como colorado, né? E assim, e o Internacional, hoje nós jogamos, está dizendo, não, São Luís não joga hoje. Eu também. Sou São Luís, eu perco isso aí, não adianta. Eu não consigo, eu acho que mais de, 40 anos que eu não coloco uma camisa do Internacional. São Luís. Eu tenho, o Wilson até há poucos dias disse, tu é o cara que... Eu acho que já comprei umas 60 camisetas do São Luís. Eu tenho, sai camiseta. Que bom. Às vezes eu dou, né? Mas eu tenho tempo daquela patrocinado pela Imasa. Pela Imasa, talvez a mais bonita do São Luís. Pelo Ridame, pela Fonte da Ilha. Fonte da Ilha também. Tem isso aí. Então, meu time hoje... E umas coisas que me entristecem, tu não fez a pergunta, é quando eu vejo empresários, pessoal... camiseta do Grêmio, camiseta Internacional. Tem um livre-arbítrio. Claro, eu conheço várias pessoas que são sócios do Grêmio ou do Inter aqui de Ijuí e que não são sócios do Esporte Clube São Luís. Isso eu vi lá embaixo com o Internacional, pessoal aqui de destaque, mas a gente respeita ele. Claro, mas opção. Isso dói muito. Porque eu acho que o empresário não sabe a importância de um time como São Luís na comunidade, acho que não acordaram ainda. Olha a base que eu trabalhei lá, 300 crianças, está por aí perambulando, estão ali jogando futebol, tendo um sonho, aprendem respeito com o adversário, respeitar as normas do clube, respeitar o treinador. Disciplina, é isso aí, disciplina. Tem uma série para não estar por aí, de repente, cedo amanhã, depois, sei lá, um cara... É uma oportunidade, muito se discute, outros convidados também já comentaram sobre isso, na questão dos campos para a base, enfim, mas está aí uma oportunidade para o São Luís, no marketing mesmo, né, de, quem sabe, trazer esses empresários para colaborar, enfim, mas é um somatório de fatores, mas com certeza o São Luís se tornar não uma SAF, mas ter uma gestão profissional. Né? E nós temos gente competente. Com certeza. Então imagina, eu faço toda a cidade, Cruz Alta, Panambi, Santo Ângelo, a admiração que esse pessoal tem por Ijuí. E o nome São Luís é muito forte. Primeira coisa, São Luís. O nome é Ijuí, vocês estão correndo 300 quilômetros na nossa frente, olha o São Luís, vocês têm homem lá, chega aqui a gente não tem, que não dá para fazer nada, que fazem isso, mas Ijuí é um exemplo. E isso é uma preocupação, né? Uma preocupação que Ijuí se mantém. E também tem tristezas no futebol. Sim. A maior tristeza minha é quando alguém da comunidade, ou até próprios que serviram o clube, botaram o São Luís na justiça. Isso acontece. Isso me dói muito, cara. Me dói muito. O pessoal que a gente deu várias oportunidades e, né, às vezes botar o São Luís porque me botaram para a rua.
Eu vou numa firma, se o cara não está satisfeito comigo, Sim. demite. Exato. Ou diz, ó, infelizmente temos que trocar, Sebastiane, não dá mais. Eu, graças a Deus, nunca fui demitido. Nunca fui demitido, mas se fosse, eu assimilaria. Ó, tu não está dentro dos padrões, não está dentro. E isso é uma coisa que me dói muito. Isso é uma coisa que eu vou levar com tristeza. Tristeza, levar. Quem sabe... E pessoas, às vezes, que viajavam com a gente e diziam assim, Sim. ó, tu vê, o cara botou na justiça, que falta, que ingratidão, vocês deram oportunidade e o cara fez a mesma coisa. Isso dói, isso dói. Mas Deus sabe o que faz. Né? Edemir Sebastiani, representante comercial, o convidado da semana aqui no canal, nós trazendo pessoas ligadas ao esporte, ao futebol, enfim, da comunidade. Nosso objetivo é estar aqui o tempo todo. Até mais.